O que é fundamental aprendermos hoje sobre a oração em línguas? A oração em línguas, ela se apresenta em 4 aspectos, que são 4 aspectos importantes para que a gente possa saber e também fluir em cada área da oração em línguas. É importante sabermos o conceito, mas também fluirmos dentro daquilo que conhecemos sobre a oração em línguas. Sabemos que ela tem uma importância vital, que ela é a chave mestra onde abre todas as portas. A oração em línguas é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual. É uma ferramenta que foi dada por Jesus, que foi prometida e como de fato aconteceu. Então eu quero que você fique até o fim, você vai saber aqui os 4 aspectos importantes sobre a oração em línguas. Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito e ativasse as notificações e também comentasse na área de comentários aqui. E outra coisa que eu gostaria era convidar você para estar conosco em uma das nossas reuniões que acontecem nas sextas-feiras. São reuniões agendadas que nós fazemos no Zoom Cloud. É uma reunião de treinamento nos dons, ativação profética para a sua vida. Você é o meu convidado. E para isso você precisa vir aqui na descrição do vídeo e clicar ali entrando para um grupo do Telegram ou entrando em contato comigo. Eu vou adicionar você. Simplesmente acesse a descrição do vídeo e participe conosco. Não perca a bênção do Senhor, os treinamentos que nós temos. Eu quero trazer para você, nesse momento, estes 4 aspectos que são importantes para a vida espiritual, para o crente. Mas antes eu quero dar início com um versículo que é importante para a nossa vida. Lucas 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Foram as últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, aqueles os mais interessados, aqueles que estavam querendo realmente dar continuidade àquele conhecer Cristo, uma vez que eles conheceram Cristo, que eles seguiram Cristo, mas ainda não tinham experimentado do seu poder, da sua glória. Seria um momento ímpar onde eles seriam impactados com o poder do Espírito Santo, iriam conhecer os dons espirituais e depois disso iriam fluir nos milagres, nas curas, nas palavras do conhecimento, nas palavras da sabedoria, no discernimento de espíritos. Iriam sim também ser usados em poder para manifestar os milagres, impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. E Jesus prometeu, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa foi a promessa de Jesus para os discípulos. E o que de fato aconteceu? Está escrito ali em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aqui eles estavam em obediência a Jesus, que ele disse: esperem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era um tempo de festa, era o último dia da festa, Pentecoste, era no 50º dia. O Pentecoste significava a festa das semanas, um dia de celebração, porque era o tempo das colheitas, a finalização das colheitas, e era um tempo muito importante. Jerusalém estava cheia de pessoas de todos os lugares, de todas as províncias, estavam todas reunidas ali em Jerusalém. E Jesus, aproveitando-se dessa situação, disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Um momento ímpar, um lugar e um tempo onde Jesus aproveitou a oportunidade para dar um start à grande evangelização. Ali nasceu a Igreja do Senhor, ali nasceu o Pentecostes.
Por que Pentecostes? Porque foi naquele momento. Eu sou pentecostal, não tem nada a ver, não é um predicado dizer sou pentecostal. Significa dizer o quê? Significa que você recebeu o poder do Espírito Santo como foi naqueles dias de Pentecoste. Então, eu quero dizer para você, ali nasceu a igreja avivada, cheia do poder do Espírito Santo, a qual conheceu os dons espirituais. Marcos, no capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, houve esta manifestação, houve esta promessa de efetividade, a qual eles receberiam um poder extraordinário para fluírem. Por isso ele disse lá em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, e estes sinais vão acompanhar ou hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Por isso eu digo para você, há poder no nome de Jesus. Se você souber, se nós soubermos usar corretamente o nome de Jesus, muitos milagres vão acontecer na sua vida, vão acontecer na sua casa, vão acontecer no seu casamento, vão acontecer nas suas finanças, vão acontecer na sua vida social, vão acontecer no seu ministério, vão acontecer se você souber exatamente como usar o nome de Jesus. Ele diz, em meu nome, aqueles que creem, se eu creio, se eu tenho esta convicção que creio, então eu vou poder usar esta ferramenta importante que é o nome de Jesus. Para o quê? Para expelir demônios, para falar em novas línguas, para pegar em serpentes, e se de algum modo beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Entenda isso, é uma promessa. Aí está a efetividade do poder que foi prometido e que foi derramado sobre as pessoas. Um poder para poder fluir, para poder ser proativo no reino de Deus, para poder produzir os milagres. Eu quero trazer para você que existem 4 aspectos da oração em línguas. Eu estou falando sobre aspectos que são importantes para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da Igreja do Senhor. E é uma divisão importante para sabermos. O primeiro aspecto da oração em línguas, ela é um sinal para o incrédulo. O segundo aspecto são línguas para interpretação. O terceiro aspecto são línguas intercessórias no Espírito. E o quarto aspecto é para a edificação do nosso espírito. 4 aspectos importantes que nós precisamos conhecer, porque são formas de como as línguas vão funcionar em nós ou através de nós. São aspectos que vão dar uma inteligência espiritual, que vão nos emitir para um fluir na variedade de outras línguas. Ou seja, na medida em que você entrar e conhecer estes 4 aspectos, então você passa a fluir de forma extraordinária no reino de Deus. A primeira divisão que nós falamos agora, as línguas como um sinal para o incrédulo, está registrado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. De sorte que as línguas constituem um sinal. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas se constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O que ele estava falando aqui? Ele estava dizendo que as línguas eram uma manifestação para os incrédulos, ou seja, ele estava falando de um aspecto importante das línguas. Línguas estranhas, as quais podiam ser entendidas, podiam ser ouvidas e entendidas na própria linguagem daquele que ouvia. E a prova disso é o que está registrado em Atos capítulo 2 e no versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua ou na língua materna de cada um. Ali foi uma linguagem extraordinária,
com interpretação personalizada. A Bíblia diz que naquele momento daquela festa havia povos de diversas nações reunidas ali naquele lugar. E naquele momento que eles estavam juntos ali, que o poder do Espírito Santo veio sobre eles, aqueles homens, eles receberam o poder de falar em outras línguas. No entanto, cada um reciprocamente recebia a interpretação daquelas línguas que estavam ouvindo de uns para com os outros. Era o sinal para o incrédulo, onde as línguas podem ser ouvidas e entendidas por qualquer pessoa. Se eu orar em línguas aqui e agora, uma outra pessoa de um outro país pode entendê-las na sua própria linguagem, lá no outro lado do planeta. Se você orar em outras línguas, alguém pode estar se beneficiando com estas línguas, mas é uma manifestação exclusiva, simplesmente para esta finalidade. O segundo aspecto, línguas para interpretação. Por quê? Porque está rolado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 até o 10. Ali como línguas para interpretação como um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27, diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, as línguas para interpretação é nestes casos, quando você fala em outras línguas, outra pessoa, ou até mesmo você, recebe a interpretação, e recebendo a interpretação, logicamente que essa interpretação tem um endereço correto, é para alguém, é para alguma pessoa, é para alguém que tem necessidades específicas. Por quê? Porque o dom deve surtir um fim proveitoso. Então, línguas para interpretação. Não é para ficar falando em línguas à toa, a menos que seja para um momento específico onde a plateia está reunida. São estas línguas que eu recebo essa mensagem codificada em mistérios e outra pessoa ouve e assim também ela pode interpretar. Deus dá um outro dom para essa pessoa, que é o dom de interpretação de línguas, e esta pessoa, ouvindo a minha linguagem espiritual, recebe de Deus a interpretação. Ela fala para alguém, ela fala especificamente, ou ela recebe aquela mensagem para ela mesma, para construir a sua vida espiritual. Então, primeiro, línguas como um sinal para o incrédulo. Segundo, línguas para interpretação. 3. Línguas intercessórias no Espírito. Quais são essas línguas? Eu digo para você, conforme expressa e estabelece Paulo na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Estas são as línguas intercessórias no Espírito. Por quê? Porque são línguas que vão ser línguas interlocutora entre nós e o nosso Deus. São línguas que formam um conjunto de oração, que vai falar a Deus, mesmo quando nós não sabemos orar da maneira como convém. Mas o mesmo Espírito está dizendo aqui, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Primeiro, línguas para a salvação do incrédulo. Segundo, línguas para interpretação. Terceiro, línguas intercessórias no Espírito, ou seja, línguas que vão orar por nós, mesmo sem saber o que estamos orando a oração em línguas, orando os mistérios de Deus. Estas línguas sobem a Deus e conserta muitas vezes as nossas orações. Ele vai interceder por nós por causa da nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar da maneira como convém, mas o mesmo Espírito se ocupa da nossa oração e leva essa fala para Deus, e Deus devolve para nós respostas seguras. E o quarto aspecto, que não menos importante, mas eu mesmo, Pastor Edson, julgo importantíssimo para as nossas vidas: línguas para edificação no Espírito.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz assim: o que fala em outra língua ou em línguas estranhas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que é essa diferenciação? Ele está dizendo que se eu orar em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo, eu construo a mim mesmo, eu edifico a minha fé. Eu não edifico a igreja de modo geral, mas eu edifico a mim mesmo. A profecia que ele está relatando aqui em 1 Coríntios 14 pode ser a profecia mesmo, o dom de profetizar, como também pode ser a palavra pregada no culto. Ele estava se referindo bem à palavra pregada no culto, diferenciando da oração que é para edificação no Espírito. Tanto que no versículo 28 ele diz, de 1 Coríntios 14, se não há quem interprete, ore consigo mesmo e com Deus. Ou seja, então ore baixinho, continue sempre orando em outras línguas, mas em tom mais baixo na igreja. Judas 20 reforça a ideia da edificação do Espírito, dessa quarta forma de manifestação das línguas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Tem outra tradução que diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, essa quarta forma é a oração de edificação da minha fé. Ela edifica o meu espírito, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 4 manifestações importantes. Primeira, para a salvação dos incrédulos. A segunda, línguas para interpretação. A terceira, línguas com gemidos inexprimíveis ou línguas intercessórias no Espírito. Quarta, línguas para edificação da minha fé, edificação no meu espírito. 4 formas importantes para você se edificar na sua fé, para você crescer, para você fluir para a variedade de línguas. Entre nesse nível de variedade de línguas, entendendo as funções do Espírito Santo. 4 formas de manifestação das línguas. Primeira, línguas para a salvação dos incrédulos. Segunda, línguas para a interpretação. Terceira, línguas com gemidos inexprimíveis ou línguas intercessórias no Espírito. Quarta, línguas para a edificação da minha fé. Eu vou orar para você entrar e receber. Pai, eu profetizo agora sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, que ela entre na variedade de línguas, que ela entre no poder de Deus agora e entenda essas 4 formas de manifestação das línguas e possa fluir livremente neste dom que o Senhor tanto quis que as pessoas recebessem e de fato receberam no dia de Pentecoste e se proliferou para toda a humanidade. E hoje todos nós desfrutamos das línguas como um dom de Deus para nós, um dom que potencializa a nossa vida. Assim eu ministro sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua audiência, pela tua presença. Antes de sair, curta, dá um joinha aqui, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações. Quero convidar você também para vir aqui abaixo na descrição do vídeo, clica no link ali, participa conosco desse grupo do Telegram. Ali eu posto os links das nossas reuniões gratuitas no Zoom Cloud e você é o meu, a minha convidada. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.